O zagueiro argentino Lautaro Giannetti é o novo alvo colorado para a defesa em 2024. Sem ficar no Vélez Sarsfield da Argentina, pode vir de graça para o Beira-Rio e ser uma opção para o técnico Eduardo Cudê. Enquanto isso, outros nomes vão sendo trabalhados no mercado colorado e a gente tem informações sobre Gabriel Veron, sobre Jean Lucas, sobre Lucas Alário e principalmente o Iago, lateral esquerdo, que pode também vir a reforçar o Colorado na próxima temporada. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí o que está acontecendo no nosso clube, principalmente nos corredores lá do Beira-Rio e mais, né? Chega junto, vem fazer parte desses 36 mil parceiros que a gente está quase conseguindo aqui nos conteúdos do canal. 35.500, a gente olha... Tava na expectativa de bater 35 no dia 31 agora, mas acho que se a gente se puxar, dá para fazer 36, hein? Então vem junto, porque eu vou trazer sempre informações para vocês aqui pela parte da manhã, quase sempre também na parte da noite. Ontem eu não gravei nada de noite porque eu queria atualizar bem alguns pontos e alguns nomes por aqui, e aí eu prefiro trazer informações um pouco mais completas do que a gente ficar especulando, beleza? Então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo e ó, deixa teu like que ajuda pra caramba também o meu trabalho, beleza? Gente, eu quero falar rapidinho do Gabriel Veron, né, porque ontem surgiu a informação de que o Cruzeiro teria atravessado a negociação do Inter com o empresário e tal, e o jogador, o atacante, né, que vem do Porto, vai atuar no time do Ronaldo Nazário. O que o Inter confirma, tá? Pessoas de dentro do Inter confirmam. Olha, a proposta foi feita nos moldes que ele quis. Era um empréstimo com opção de compra e tudo mais. Inclusive até se fala, olha, em termos de números era melhor. Mas ele queria uma espécie de garantia de que aqui ele seria titular ou que aqui ele jogaria bastante. E óbvio que o Inter não fez isso. O Inter disse, olha, aqui a ideia é tu disputar uma posição com o Wanderson, com o Maurício, tu não é titular incontestável, isso é óbvio, né? Até porque não existe isso dentro do universo do futebol, né? O cara tem que ser muito fenômeno, né, para pegar e ser garantido como titular sempre. Então assim, o empresário, nesse sentido, foi lá e começou a conversar com outros clubes. Eu já tinha falado sobre isso nos Donos da Bola e até mesmo aqui nos conteúdos do canal. Acabou, então, batendo com o Cruzeiro, porque o que se diz, pelo menos nos bastidores, é que lá no Cruzeiro teriam garantido para ele que ele seria meio que, entre aspas, o dono do time. Se vocês lembrarem, o Gabriel Veron ele é vendido ao Porto por quase 11 milhões de euros e fica no Porto B. Acaba não ganhando oportunidades no time profissional, no time principal, no caso, né? E nesse sentido, ele queria jogar, nesse sentido, ele queria buscar melhor, talvez até mesmo oportunidade, né? Para depois chegar, de repente, na possibilidade de jogar no time principal do Porto. Não vai acabar vindo para o Internacional. E até ontem eu tinha gravado sobre isso aqui no canal e também falei nos Donos, né, lá na Band. Não, a informação que eu tinha é que o Inter não... Ele tinha conversado com o Veron, óbvio, mas não estava próximo do Veron. Então, talvez o Inter já sabia dessa negociação até com o Cruzeiro. Enfim, não tenho como informar nesse sentido. É uma leitura a partir, claro, das conversas, tá? É óbvio, né, que o Inter mantém o olhar no mercado, mantém reuniões, mantém conversas com muita gente. Por exemplo, o Jean Lucas deve ser aí o primeiro reforço. Já falei sobre isso ontem aqui, né? Trocando documentos com o Santos, o Inter assume o salário do jogador, mais a questão da opção de compra. Vai ser um empréstimo com opção de compra. A opção de compra vai gerar na casa dos 4 milhões de reais, de euros, 4 a 5 milhões de euros. Tem muita gente falando ali de 7 a 8. Não é a informação que eu tenho, porque o Santos ele tem uma dívida com o Mônaco de 3 milhões de euros. Então o Santos pagaria com essa opção de compras, né? Teria os 3 milhões de volta. Lembrando, ele pagou 6, o Santos, né, para o Mônaco, e hoje não tem mais muita oportunidade de botar 8 milhões, como estão dizendo. O que me falaram nos bastidores é que ficaria entre 4 e 5. Não perderia dinheiro, daria quase um tete a tete, não, elas por elas. Então,
me parece bem interessante a gente já ficar ligado aí, ou ficar sem surpresas se o Internacional entre hoje e amanhã anunciar aí o Jean Lucas, o jogador do meio campo, né? 25 anos, joga como primeiro volante, como segundo volante, pode ser terceiro homem de meio campo, poderia ser um cara do lado do Arangues, poderia ser um cara com o primeiro volante, o Arangues, e ele poderia jogando, por exemplo, no lugar do Maurício em algum determinado momento. Tem várias opções, né? E é esse um dos objetivos que o Inter quer, dar opções ao Kudê para ele poder mexer na equipe, nas peças, mantendo a identidade, claro, da sua forma de trabalho, mas tendo oportunidades, né, de o Kudê poder pegar e trabalhar o maior número possível aí de jogadores. Tem mais o zagueiro, né, cara, que saiu ontem à noite também, o Lautaro Gianetti. Essa é uma informação que vem da Argentina. É um zagueiro de 30 anos, que joga no Vélez Sarsfield, veio basicamente a carreira toda lá, chegou aí para a MLS um tempo, mas praticamente passou a carreira toda no Vélez Sarsfield. Fez nessa temporada 34 jogos, tá? Eu vou botar até aqui do lado, ó, com o auxílio do SofaScore, alguns números do jogador. Me impressiona a quantidade de faltas, né? É menos de uma por jogo, ou seja, ele faz poucas faltas por um zagueiro. É um cara que tem muita... Olha a bola pelo alto, né? A porcentagem de aproveitamento da bola pelo alto é maravilhosa também, em termos dos números que ele tem. E principalmente um jogador de imposição, que se fala muito ali nos bastidores, quando a gente vai conversar com alguém no Inter sobre esse jogador, fala sobre uma questão de ser um jogador de imposição, claro, também de força, zagueiro, né, e tal, e tem uma liderança muito forte dentro do vestiário. Isso também é uma característica que o Internacional, a direção como um todo, o Magrão, o Capa e os demais profissionais que estão dentro do vestiário estão buscando perfis de liderança, né, para pegar e ter um mental também muito bom agora para a temporada 2024. Eu quero falar também sobre os últimos dois nomes, tá? O Alário e o Iago, o lateral esquerdo, não o Iago Aspas, tá? Que é o atacante que teria sido indicado pelo Kudê. Esse eu tô buscando mais informações, tá? Mas eu vou com esses dois nomes, o Iago e o Alário. O Alário é o seguinte, o Inter chegou a conversar com o jogador para saber valores, para saber se há possibilidade de empréstimo junto ao Eintracht Frankfurt, porque ele tem mais um ano de contrato, ele vai até o meio do ano que vem, o vínculo dele lá na Alemanha. E o Inter não estaria interessado em comprá-lo, até porque é um jogador de 31 anos que vem de uma lesão no joelho e está, basicamente, se a gente for olhar, desde abril, né, há 8 meses sem atuar. O Inter vê que é importante fazer um empréstimo com talvez opção de compra, e aí então, se o cara vingar aqui, se o cara conseguir superar a lesão, mais o tempo parado e manter uma regularidade, aí sim o Internacional então comprar. Mas nesse momento as conversas esfriaram. Por quê? Porque há outros nomes no ataque, assim como há um nome no meio-campo, que eu também não descobri, mas que faz um zoom já dentro do Beira-Rio, que tem um nome do meio-campo que ninguém falou ainda e um atacante que ninguém falou ainda. E é óbvio, né, cara, que tá todo mundo oriçado querendo buscar esses dois nomes aqui. E óbvio, quando eu souber, eu vou trazer para vocês. Mas o Alário teria esfriado. Até, se eu não me engano, o Globo Esporte fez uma matéria sobre isso. O empresário do jogador, né, falando, o Inter conversou conosco, agora mas deu uma esfriada, a gente tá meio parado esperando. Então, já é um outro nome aí que daqui a pouco, não digo que a gente tem que riscar, mas que talvez a gente não precise se iludir tanto, né? Para quem gosta aí do Lucas Alário. Eu gosto bastante desse jogador. Agora, a gente tem que saber se é o Lucas Alário lá do River, quando ele jogou inclusive com o Mercado, ou o Lucas Alário agora dos últimos tempos, né? Que não estava jogando, não era titular, mesmo antes da lesão, né? Ele jogou com o Arangues no Bayern e foi muito bem, lá no Bayer Leverkusen, né? Mas, vou voltar a dizer, tem que saber qual é o Alário que a gente vai ver. Por último, o Iago, tá? Lateral esquerdo de 26 anos. Ele tem jogado de meio campo, inclusive, lá como um meia aberto pela esquerda, às vezes, tá? Só que assim, agora na última temporada, em 2021-22, ele teve 3 lesões e isso prejudicou um pouco a sequência dele. Embora que ele tenha jogado 24 jogos agora em 2021-22, sendo 21 como titular. Mas agora na última temporada ele já joga pouco como titular,
Ele joga 10 jogos de 15 que o Augsburg fez na Alemanha e só 5 como titular. E aí justamente por isso, né, talvez não só como uma questão de ser lateral, mas porque está trabalhando em outras posições também pode ter perdido um certo espaço. Mas tem que ficar ligado nesse jogador porque ele tem um contrato para encerrar no meio do ano. E ele poderia assinar um pré-contrato agora em janeiro, assim como o Nandes. Tá? Eu tenho algumas informações do Nandes, mas ainda não dá para chegar e falar aqui ainda, porque senão vai ser só encher murcilha, tá? Mas tanto o Iago quanto o Nandes e jogadores que têm contrato até o meio do ano, a gente vai ouvir falar mais a partir de janeiro. Principalmente pelo fato do pré-contrato que pode ser assinado, principalmente pelo fato de aí ter uma liberação antecipada, pagando de repente uma quantia ou conversando, tentando sair do clube que está na Europa ou até mesmo aqui na América do Sul, né? Olha, por exemplo, o Gianetti, né, que também tem um contrato por encerrar e não vai renovar lá com o Vélez, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a KTO é minha parceira aqui, vem te divertir com o cupom Ernest. Usa o cupom Ernest lá na KTO e no teu primeiro depósito tu vai ganhar 20% de bônus com a KTO. Valeu? Um forte abraço, galera. Valeu! Tchau!